Bom dia, pequeno pesquisador! Hoje é o primeiro dia da semana e a lição está muito legal. Hoje nós vamos aprender sobre a volta de Jesus. Libertos finalmente! O verso para memorizar está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E o paripense: Como os redimidos viajarão para Nova Jerusalém? Quanto tempo essa viagem durará? Olha só que legal esse paripense. Como será que nós iremos? Será que nós iremos dentro de um avião? Ou será que nós vamos, estar junto com os anjos voando? Como será que vai ser essa viagem para Nova Jerusalém? E quanto tempo será que vai durar? E então, na primeira parte da lição, já começamos assim. Quando o decreto de morte entrar em vigor, o povo de Deus estará espalhado nas cavernas, nos rios, nas prisões e nas florestas. Eles estarão escondidos. Em muitos lugares, anjos maus inspirarão grupos de mulheres e homens armados a querer matar os filhos de Deus. Com gritos de triunfo, deboche e palavrões, esse povo mau estará quase alcançando sua presa, quando, de repente, dessa escuridão cobrirá a terra. Um arco-íris se espalhará pelos céus e envolverá cada grupo em oração. Os ímpios param, seus gritos de deboche desaparecem e se esquecem de sua fúria assassina contra os fiéis. Cheios de pavor, evitam olhar para o arco-íris, pois sabem que algo terrível está para o quê? Para acontecer. Então, aqueles ímpios que não acreditam em Deus ou em Jesus, quanto mais na volta de Jesus, eles pensarão assim: nós vamos lá acabar com aquele povo, vamos exterminá-los de uma vez por todas. Só que quando eles pensarem assim, o que vai acontecer? Eles vão parar, porque o céu vai ficar o quê? Luminoso. O povo de Deus ouve uma voz maravilhosa. Então, quando o céu ficar com aquele brilho, os ímpios vão parar, os seus deboches, as suas risadas, e a sua ira furiosa e assassina. E eles não vão conseguir olhar para o céu. A luz vai ser tão forte, aquele arco-íris lindo, pois eles vão ficar com medo que algo terrível vai acontecer. Ai, isso é muito bonito. O povo de Deus ouve uma voz maravilhosa dar uma ordem. Olhe para cima. Quem será que está falando isso, hein? Jesus vai estar falando. Olhem para cima. Eles erguem os olhos aos céus e veem o arco-íris da promessa. Que coisa mais linda, né, pequeno pesquisador? Olha só. Eles verão o arco-íris da promessa. A camada de nuvem grossas e negras se divide e veem quem? O Filho do Homem sentado em seu trono. Imediatamente reconhecem os sinais de sua crucificação. Então os fiéis ouvem Cristo dizer ao Pai. O que ele diz? Diz assim, Pai, meu desejo é que aqueles que me... Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, está escrito lá em João. Jesus vê os seus queridos aguardando por ele e com uma voz melodiosa, musical, diz assim: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados, guardam a palavra da minha paciência, por isso andarão entre os anjos. Hora de pesquisar. Olha só que mensagem maravilhosa que está aqui nessa leitura que eu acabei de ler para vocês. Agora vamos responder as perguntas para aprendermos mais. O que acontece na natureza quando Deus diz está feito? E Cristo vem para libertar seu povo? Então, o que vai acontecer na natureza quando ele disser essas duas palavras? Está feito. Vai acontecer o quê? Grandes trovões, relâmpagos e o que? Um forte terremoto. Então, a partir dos versículos e da nota, marca os desastres naturais que ocorrem pouco antes do retorno de Jesus. Então, você vai pegar a sua caneta ou o seu lápis e você vai com a régua. Não se esqueçam de usar a régua, tá? Vocês vão... Primeiro, nós vamos responder aqui.
tem a palavra grande e depois tem um tracinho. Nós vamos escrever depois de tracinho. Então, o que acontece na natureza quando Deus diz está feito? Grande, trovões, vírgula, relâmpagos e que mais? E um forte terremoto. E na notinha, onde será que está escrito? Olha só, no segundo parágrafo da nota, que é do grande conflito, diz assim: a voz vai abalar os céus e a terra, e há um forte terremoto. Aí você pode grifar aqui. Os céus parecem abrir e fechar-se, a glória do trono de Deus brilha por meio dessa fenda. Rochas despedaçadas, na segunda linha do segundo parágrafo, vocês vão grifar. Rochas despedaçadas se espalham por todos os lados. O mar se contorce com fúria. Furacão. Uiva, numa missão destrutiva. Cadeias de montanhas, continue grifando, estão afundando e ilhas habitadas desaparecem. Nossa, será horrível, né? Os portos marítimos são engolidos pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de granizo, que pesam cerca de 40 quilos, caem do céu. As cidades mais orgulhosas são derrubadas. Os maravilhosos palácios de ricos e famosos desmoronam diante dos olhos deles. A parede das prisões se quebram e o povo de Deus, que foi mantido preso por causa de sua fé, é libertado. Então esses acontecimentos serão um terror para os ímpios, mas para nós que estamos com a nossa fé. Lembra lá na outra lição que nós aprendemos? Que nós precisamos desde agora construir o nosso caráter. Vamos voltar lá na lição? Que vale a pena, olha só, na lição de número 10. Como podemos agora nos preparar para o grande tempo da angústia? Então, nós temos primeiro que acreditar nas promessas de Deus, nós temos que ter fé, ter virtude, sermos participantes, Nós devemos se afastar da cobiça, nós devemos ter piedade, perseverar na fraternidade e o principal de todos, se a gente não tiver que é o domínio próprio, o que a palavra de Deus diz? Que nada que nós fizemos, olha só, por exemplo, no trabalho, em casa, na escola, na igreja, tudo que o ser humano fizer será o quê? Improdutivo. Tudo que ele fizer será improdutivo. Mas se ele tiver domínio próprio, a piedade, ser participante do evangelho, acreditar nas promessas de Deus, ter perseverança, diz que jamais tropeçarão. A palavra de Deus é muito linda, pequeno pesquisador. Então, depois que você grifou essas palavras e você respondeu, agora nós vamos passar para a pergunta de número 2. O que o terremoto e a voz de Deus fazem com a terra? Então, aqui no grande conflito, diz o seguinte: sepulturas são abertas e muitos dos que dormem no pó da terra são despertados. Muito bem, então você vai pegar, não precisa escrever nada aqui. Pegue a sua régua e faça um risquinho embaixo aqui da palavra. Das palavras, dessa frase aqui. Número 3. Quem vai despertar nessa ressurreição? Daniel, capítulo 12, verso 2. O que está escrito em Daniel? E Daniel se encontra no Antigo Testamento. Na minha Bíblia está na página 687. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui nós vamos responder. A primeira parte, alguns para, aí vocês vão colocar a letra A, vida eterna. E a segunda parte, outros para vergonha e desprezo eterno. E essa notinha aqui é muito importante. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde o ano de 1844, saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus faz com os que guardam a sua lei. Mas até mesmo os que os traspassaram, lembra lá na cruz, aquele que enfiou a lança em Jesus, que cuspiu, que deu aquele soldado que deu vinagre para ele beber em vez de água, os que debocharam, escarneceram da agonia de Cristo, os piores inimigos de sua verdade, e seu povo ressuscitarão e
contemplarem-no em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Será um dia de muitas emoções, né? Para uns de alegria e para outros de tristeza. E eu quero estar junto com aqueles, né, que estarão salvos. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Chegamos ao final da nossa lição de hoje. Um abraço bem apertado, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.